Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 6 a 14, que diz: Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação de seu povo da opressão dos midianitas. O nome Gideão significa lenhador. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome de Jerubaal, que significa deixe Baal lutar contra ele. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando adoração ao deus pagão Baal. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor, mesmo sabendo de tudo que o Senhor fez por eles, para eles e neles. Eles acabaram se tornando presas fáceis dos midianitas. Constantemente, os hebreus eram saqueados pelos midianitas que lhes tomavam o gado e os resultados das suas colheitas. Foi nesse contexto histórico que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, enquanto ele estava malhando seu trigo em uma prensa de vinho, com a finalidade de se esconder dos midianitas. O anjo do Senhor encarregou Gideão a liderar o exército de Israel que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Ele alegava ser o menor de sua família e pertencia ao clã menos importante da sua tribo. Então, o anjo do Senhor confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que lhe havia preparado ao Senhor. A primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi construir o altar, ou melhor, foi destruir o altar de Baal que pertencia a seu pai. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Azerá ou Aserá e construir um altar ao Senhor no topo da elevação. Gideão fez tudo isso à noite. Naquele mesmo tempo, os medianitas e seus aliados empreenderam uma invasão contra Israel. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, capacitando a libertar o seu povo. Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Asser e Naphtali, que somou 32.000 homens. Gideão não tinha experiência na guerra e por isso pediu um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que aquela realmente era a vontade divina e que Israel seria vitorioso. Gideão colocou um velo de lã no chão e pediu que o orvalho da noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco. Pela manhã, ele viu que isso aconteceu.
Na noite seguinte, ele pediu que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez, o Senhor deu o sinal de sua presença. Antes da batalha, porém, disse o Senhor a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Isso poderia gerar orgulho entre o povo. Então, o Senhor ordenou que mandasse os covardes embora, reduzindo o exército para 10.000 homens. Depois, os descuidados também foram dispensados, restando apenas 300 homens. Esses 300 homens deveriam lutar contra 135.000 midianitas e aliados. Mas o Senhor estava com Gideão e seus 300. Ele separou os 300 homens em 3 grupos. Depois ele liderou um súbito ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam grande barulho, tocando suas buzinas, quebrando os cântaros vazios e gritando o famoso grito de guerra, espada do Senhor e de Gideão. Com o exército inimigo, diante daquela situação, eles ficaram totalmente desestabilizados e em fuga. Foram perseguidos por Gideão, que matou seus líderes. Finalmente, o povo de Israel estava livre de seus opressores. Gideão é o exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Ele era homem um tanto quanto medroso, mas sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé, como alguém que, pela fé, venceu reinos. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Podemos aprender que não importa quão grandes sejam as probabilidades contra nós, nosso Deus é soberano e Ele sempre estará conosco, seja qual for a batalha, contanto que permaneçamos fiéis ao seu chamado e obediente às suas ordens e aos seus comandos. Também podemos ver como Deus usa pessoas comuns para realizar seus planos. Embora com Gideão o fator-chave fosse a disposição de obedecer à voz e à direção do Senhor, conosco Ele nos usa diante das mais variadas situações para mostrar que Ele continua sendo Deus e que quando nós lançamos tudo diante do seu altar e nas suas mãos, Ele realiza o impossível, o sobrenatural e faz o improvável acontecer através da nossa vida. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Graças te damos por mais este fôlego de vida que o Senhor nos deu, de acordarmos, de ver e contemplar a presença da sua glória. Somos gratos a ti, Senhor, pela sua palavra, que nos revela, Senhor, o quão maravilhoso o Senhor é e que não há, Pai, a necessidade, Senhor, de olharmos ou estarmos diante de qualquer posição, mas sim de estarmos posicionados em Ti, de estarmos rendidos à presença da Sua glória e termos, Pai, entregado tudo diante de Ti. Gideão era aquele improvável, como nós, os improváveis, ó Senhor, que o Senhor levanta para poder estabelecer o seu reino e fazer com que a sua glória seja manifesta. Somos gratos, ó Senhor, por esse dia. Somos gratos, Pai, por esta manhã gloriosa. Somos gratos, Pai, pelo Senhor nos despertar e podermos contemplar e ver a presença da sua glória. Porque independente das situações, o Senhor tem nos mantido com vida. Assim como o Senhor fez com Gideão, que o Senhor possa nos usar, nos levantar e nos direcionar para poder fazer com que a sua glória, a sua presença, o seu amor e a sua palavra sejam revelados aonde nós formos e aonde nós estivermos. Que venha o seu reino, Pai. Que seja feita a sua vontade.
livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, mas que antes a presença da sua glória seja revelada em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante de Ti, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.